Olá, muitas pessoas dizem que nasceram de tal e de tal religião. Meu pai foi de tal religião, minha mãe foi, meus avós foram, e muitas vezes nem pesquisam se de fato foram ou se tornaram daquela religião por uma questão de histórica perseguição, ou para fugir da Inquisição, para não ser queimado na fogueira e para os bens não serem confiscados e servirem para construir suntuosos templos, catedrais e tudo mais. Mas existe um texto na Bíblia onde Deus falou comigo, Atos capítulo 19, quando Paulo, o melhor pregador da época, estava pregando na sinagoga dos judeus. E estes religiosos, que se diziam os donos da religião, da verdade, se mostraram empedernidos e descrentes e falavam mal do caminho. Então, Paulo retirou os discípulos, saiu e retirou os discípulos. E começou a se reunir na escola de um tal de Tirano. E o texto diz na sequência 3 vezes: então o evangelho se espalhou para toda a região, tanto a gregos como a judeus. Tanto para judeus como para gregos. O evangelho estava preso a um grupo religioso, a religiosos, que se mostraram empedernidos e descrentes, que falavam mal do caminho, que seguravam o crescimento do evangelho, da palavra de Deus, e que atrapalhavam e impediam as pessoas de crescer e de ver fluentemente. Conheci um homem ao qual Deus falou audivelmente, segundo o testemunho dele, dizendo: tira os teus óculos, que eu te darei um binóculo. E Deus estava falando para ele então sair daquele grupo religioso onde ele estava reunido. E ele disse que a visão dele ampliou muito, melhorou muito, como de fato Deus tinha tirado dele o óculos e lhe dado um binóculo para enxergar muito mais além. Na verdade, a verdadeira igreja não é uma placa, não é uma denominação, não é uma religião. São pessoas que creem em Jesus Cristo, pedras vivas, que formam o templo vivo espiritual de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. É o único lugar que a Bíblia diz que Deus não habita. Mas Ele habita em pessoas, em templos vivos, pedras vivas, templos espirituais. Nós, que somos cristãos, crentes em Jesus Cristo, entregamos nossa vida para Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Nós somos e nós formamos a igreja viva do Deus vivo. Não importa a bandeira, não importa a placa, o que vale é a quem você pertence e não a que grupo você pertence. E eu não estou dizendo para ninguém sair da sua denominação, mas comigo Deus falou para sair. Com Paulo Deus falou para sair. Com aquele que Jesus curou e que os pais não quiseram falar a respeito do filho deles, porque eles tinham medo de ser expulsos da sinagoga, ou seja, da religião daquela época. Deus falou: se Deus falar contigo, obedeça. Se Deus mandar você sair da sua religião, da sua denominação, obedeça. Faça a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, agradável e
perfeita. Busque a Deus, não abandone a Deus. Abandone a falsa religiosidade. Sai do meio dela, povo meu. Venha para os braços de Jesus. Ele vai te guiar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é a placa do caminho. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele não é uma filosofia, uma ideologia. Ele é a própria verdade em pessoa. Ele é a realidade. Ele é a vida. A vida é o contrário de morte. Ele é a vida. Morte é separação. Vida é união eterna com Deus.